Olá, bem-vinda ao nosso canal Experiências Inspiradoras. Eu sou a professora Cláudia Burrâmara e esse é um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará. O nosso objetivo é inspirar vocês a partir das experiências dos nossos ex-alunos. E hoje, eu tenho a honra de receber nosso ex-aluno Márcio Almeida, que hoje é padre. O Márcio é formado em administração em 98 e o Márcio tem uma história linda para compartilhar e inspirar vocês. Eu quero também agradecer já a Raquel, que foi contemporânea do Márcio no curso de administração, foi entrevistada no Experiências Inspiradoras e me falou do Márcio. E ele hoje está aqui para compartilhar as experiências com vocês. Márcio, que honra receber você, Márcio. Uma alegria imensa, professora. Eu fiquei muito feliz do contato. Quando eu recebi sua mensagem no Instagram, fiquei muito feliz mesmo e contando os dias para que a gente pudesse estar junto nesse bate-papo. Que bacana! Olha, o Márcio mora em São Paulo e a agenda para fazer esse rapaz vir para cá foi uma agenda complicada. Dei sorte de pegar você nas férias em Fortaleza e ainda conseguiu abrir espaço na sua agenda para estar aqui. Muito obrigada, Márcio. Eu que agradeço o convite. Márcio, e para a gente começar, eu queria que você me falasse um pouco do seu tempo de UFC. Como foi escolher a administração? E aí depois a gente vai para esse momento de você descobrir sua vocação como padre. Tá certo. Quando eu finalizei o ensino médio nos Estados Unidos, eu fiz um intercâmbio e eu sempre fui apaixonado pelo idioma inglês e eu queria avançar no idioma, tinha feito o curso, fui morar lá. E eu voltei com a ideia de ter o inglês como referência para a minha profissão. E aí eu decidi fazer administração de empresas porque eu queria criar um curso de inglês que fosse diferente de tudo aquilo que a gente tinha no mercado. E foi por aí que eu entendi que o meu caminho passava pela administração. Eu sempre fui muito inquieto, eu sempre fui muito uma pessoa de ideias, né? Sempre inventando coisas no meu dia a dia. Então, eu fiz o vestibular e de primeira já passei, graças a Deus. E aí, entrei no curso de administração e descobri um universo que, para mim, era, assim, desconhecido, porque a gente tem uma visão muito pequena do que é administração, pelo menos na minha época, né? Eu tinha uma visão muito pequena do que era administração e de todo o universo que ela me oferecia. Só que na época eu dava aula de inglês. Eu fui professor de uma escola grande, né, de idiomas aqui do estado, mas em todo o Brasil. E aí chegou um momento que eu disse assim, eu tenho que romper esse vínculo, eu tenho que deixar de dar aula, que era algo que eu gostava muito de fazer, porque eu preciso me tornar alguém expert na administração. E aí foi quando eu rompi com o ensino do inglês e passei a fazer estágios e já fui contratado, e aí tem toda uma outra conversa a ser feita. Mas assim, a busca pela administração veio pelo o sonho de ter um curso de idiomas que fosse diferente daquilo que a gente tinha de comum no mercado. Bacana. E você estagiou aonde? Em que empresas você teve experiência? O meu primeiro estágio, professora, eu nem lembro o nome do lugar, porque eu acho que eu fiquei 2 meses. Era uma empresa estilo telemarketing, e eu pagava para trabalhar. E eu disse, não é isso que eu quero. E aí, logo na sequência, eu fui contratado já, foi um estágio, mas já como CLT, né? Eu fui contratado para trabalhar numa empresa que prestava serviço às empresas aéreas. Na época ela se chamava Prata, prestadora auxiliar de serviços aéreos, transporte aéreo. Eu trabalhava no setor administrativo, eu trabalhava com a linha de controle de qualidade, então a gente fazia o controle de qualidade do tempo da bagagem, da forma como a bagagem chegava para o passageiro no final do voo. A gente também tinha ali o controle do raio-x, então a formação das pessoas que trabalhavam ali no raio-x.
né? A gente até chegou a criar um curso mesmo, que viajamos aí algumas cidades do Nordeste, implantando esse curso de como ser um prestador de serviço de segurança do aeroporto. Aquele pessoal que faz o controle no raio-x, né? Então, primeiro eu fiz essa experiência. Na Prata, eu descobri um curso, chamava na época Líder 21, Roberto Matoso era a liderança desse curso, né? E o objetivo era formar pessoas com ideias para o século 21. E eu fiz esse curso, e na época o Roberto Matoso me chamou para trabalhar com ele, na consultoria dele, e eu saí da Prata e fui trabalhar com o Roberto Matoso no Líder 21. Trabalhei 9 meses e foi uma experiência assim, maravilhosa. A gente trabalhava com planejamento estratégico. Bacana. Sempre fui muito ligado à área organizacional, né? Então, assim, organizar coisas, pensar em estratégias. Então, a gente trabalhei 9 meses, fizemos o planejamento estratégico de alguns setores, algumas empresas importantes aí, né? E aí já estava caminhando para o final da administração. Foi quando eu saí para me dedicar ao processo ali da monografia do último semestre. E aí eu fui contratado pelo CRA, Conselho Regional de Administração, que o superintendente da Prata foi eleito presidente do CRA, ficou sabendo que eu não estava trabalhando, me ligou e disse, olha, eu quero você aqui, eu estou criando um setor novo no CRA, eu quero estar mais próximo dos administradores, eu quero oferecer cursos, quem sabe uma pós-graduação, e você tem o perfil. E aí eu fui trabalhar no CRA, e realmente a gente trabalhou nessa parte assim de aproximar o administrador do conselho, né? Então, na época, a gente fez vários simpósios, oferecemos alguns cursos, criamos um curso de pós-graduação, e depois eu fui contratado pela Embratel. Foi meu último emprego civil, né? Trabalhei na Embratel, era gerente de negócios, e já foi a transição do final da faculdade já para a fase de formado, né? E foi uma experiência muito boa trabalhar na Embratel, fiz cursos em alguns lugares do Brasil e dali já saí para o lado da igreja. Que experiência rica, né? Agora, dentro da universidade, atividades fora de sala de aula você também vivenciou. Sim, que a gente estava aqui contando que você sim. foi presidente da empresa Júnior, né? E fez um grande evento, o Simple Market. Então, na verdade, antes desse evento, né, a gente se reuniu, inclusive a Raquel, né, a gente era muito próximo, a gente começou a conversar, descobrimos a empresa Júnior da outra universidade e fomos lá entender como que funcionava, enfim, decidimos ter a nossa empresa Júnior na FEAC, né, na Federal. E a Raquel comentou isso, porque não existia empresa Júnior. Vocês foram para da UES e com eles aprenderam a montar uma aqui. Eles nos ajudaram a montar a empresa Júnior aqui. Então, na primeira formação, na primeira diretoria, eu era diretor de marketing. E ali a gente já começou a fazer simpósios. A gente tinha uma professora até, fiquei sabendo do falecimento dela, né, professora Elidiara, e ela nos acompanhou nesse processo de início da empresa Júnior, ela nos incentivou muito a fazer esses simpósios, né? Esses simpósios eu trabalhava na organização, porque eu era da empresa Júnior, e eu também já dava palestra, eu dava palestras ali, aliando, mostrando um pouco da experiência da faculdade, né, dentro já da experiência profissional. Então, a gente começou com esses pequenos simpósios, e aí depois eu assumi a presidência da empresa Júnior e a gente fez o Simple Marketing, trouxemos nomes relevantes aí, né, do mundo do marketing. Foi um evento que aconteceu no hotel ali na Beira-Mar e muito, muito interessante. Eu lembro demais, eu dei palestra nesse evento, fiz um teatro com alguns alunos daqui da UFC. Eu sempre fui muito inquieto, professora, assim, nunca me acostumei com o comum. Assim, eu trabalhava, né, assim, para mim era sempre um esforço, porque toda a minha faculdade eu fiz trabalhando, então era algo que eu tinha que conciliar horários, mas assim, a inquietação me levava à ação, né? Então a empresa Júnior trouxe muitos campos para nós, para o nosso aprendizado pessoal, né? Ligado à empresa Júnior, mas oferecemos muitos simpósios, Vocês trouxeram o Oscar Schmidt, o Hans Donner. Eu tenho fotos do outdoor na cidade, mas lotou. Eu lembro demais desse evento. Sim.
Eu não sabia que você estava... Quer dizer, eu devia saber, eu não estava lembrando que você esteve na organização desse evento. Estive. Coisa bacana. Foi na minha presidência. Que Eu legal. sempre fui muito ousado. Depois, quando estiver falando da parte da igreja, você vai entender como isso repercutiu. Eu acho que se existe um nome de referência e é possível, vamos atrás. O não a gente já tem. Não, a gente já tem. O não já tem. Ai, não, mas será? Você acha que fulano vai vir? Não, vai dar muito trabalho. Não, isso aí a gente resolve. Né? Então, assim, eu sempre tive muito esse espírito ousado, né? Bacana. Agora, então, vamos lá. Me conte como foi que você descobriu sua vocação religiosa. Você é o primeiro aluno, ex-aluno da UFC, que seguiu a vida religiosa que eu entrevisto no Experiências Inspiradoras. Como é que isso chegou para você? Então, chegou numa fase muito interessante, porque a leitura que eu fiz daquele momento da minha vida era assim, que eu estava muito bem. Eu estava num emprego muito bom em Bratel e eu ganhava bem, professor, eu ganhava muito bem. Eu tinha um padrão de vida muito bom. Eu estava namorando. Eu tinha feito conquistas que para mim eram importantes, tipo, eu já tinha comprado o meu carro, morava com a minha mãe, minhas irmãs, mas eu tinha assim, o meu quarto era quase um apartamento anexo, né? Eu tinha TV, internet, na época a internet não era tão fácil, eu tinha computador, então assim, eu tinha uma estrutura muito boa, celular, essas coisas todas que a gente está falando de 98, né? Não eram tão acessíveis. Então, assim, eu olhei para a minha vida em determinado momento e disse assim, tá tudo muito bem, tá tudo dando muito certo. Só precisa agora um elemento que é o elemento da fé, que realmente eu fiz primeira comunhão e abandonei o caminho de igreja, né? E aí eu decidi voltar para a missa. E aí Depois de formado? Depois de formado. Eu tive a missa da formatura, que para mim foi um momento muito importante. E aí eu comecei a ir na missa, e na época, a pessoa com quem eu namorava, a menina falou assim, olha, essa missa dessa igreja X que a gente frequentava, é uma missa muito sem graça. Vamos para uma missa mais animada? Tem a comunidade Recado, que é uma missa assim, bem animada. Eu disse, vamos, é católico? Ela disse, então vamos. E nós fomos, e realmente assim, foi uma conquista. Eu cheguei na comunidade Recado, eu me senti conquistado. Né? Conquistado pela alegria das pessoas, pela forma como se celebrava. Eu passei a entender a missa, coisa que eu tinha dificuldade de entender. E a alegria realmente me conquistou. A alegria daquele espaço me conquistou. Eu comecei na missa todo domingo na comunidade Recado. E aí veio o despertar. Eu fiz experiência de oração aqui, chama Seminário de Vida no Espírito Santo. Comecei a frequentar o grupo de oração da comunidade Recado, e aí começaram os questionamentos interiores, né? Eu comecei a sentir que Deus me chamava para algo que eu não conseguia identificar, e para mim na época foi um conflito, porque assim, meu namoro estava tudo muito bem, obrigado. Né? Assim, a gente já falava de noivado, existia um bom relacionamento meu com a família dela, um bom relacionamento dela com a minha família, era tudo muito bem encaminhado, assim, era um namoro que ia para casamento tranquilamente, né? E aí, nas minhas orações, Deus começou a me pedir para que eu terminasse o namoro. Eu não entendia. Fiquei assim uns 6 meses rezando. Que conflito, né? Um conflito. Até que numa Semana Santa, eu pedi para ela para a gente ficar sem se ver na Semana Santa, porque eu queria rezar. E no finalzinho da Semana Santa, eu fiz uma oração e disse assim, Senhor, é o seguinte, eu sei que você quer que eu acabe o namoro, mas eu não tenho coragem. Então, assim, se for realmente para acabar, dê essa maturidade para ela, porque eu vou seguir o barco. E aí, domingo de Páscoa, nós nos encontramos na missa, eu abracei, dei um ovo de Páscoa para ela e disse, após a missa a gente sai para conversar. E ela disse, não, vamos deixar do jeito que está. Eu olhei para ela assim, assustada, e disse, você tem certeza? Ela disse, tenho. Então, assim, naquele momento eu disse, olha, realmente Deus fez aquilo que eu pedi para ele fazer e realmente existe um propósito nisso. Aí eu avancei nesse caminho de compreensão do que Deus queria para mim. E aí eu entendia na época que Deus queria que eu fosse padre, mas para mim era algo muito fora da minha realidade. Eu nunca tinha pensado em ser padre na vida. Nunca tive aquela coisa de infância, de brincar, de rezar missa, de ser coroinha. Não tinha nada disso, né?
E aí eu decidi entrar na comunidade de recado, abandonei tudo, professora, tudo. Assim, eu tinha uma conta bancária boa, entreguei para minha mãe, eu tinha um carro, entreguei para minha mãe. E aquele salário bom que eu tinha, passei a viver da providência. Eu literalmente Foi vivia da providência. mesmo, Se eu Marcos. precisasse de um chinelo, eu tinha que pedir para alguém, porque eu não tinha como. E como foi a sua família aceitar essa Foi decisão? difícil, foi difícil. Minha família achava que eu estava ficando louco, né? Porque, assim, foi uma mudança muito abrupta. Mas eu segui aquilo que eu achava que era realmente o que Deus pedia para mim. Na comunidade de recado, eu já me envolvi com a administração, não tem como estar na veia, né? Já comecei a cuidar, eles tinham uma escola de música, eu comecei a administrar a escola de música, eu comecei a fazer também a economia da comunidade, e aí fui transferido para São Paulo. Em São Paulo, a comunidade de recado tem uma casa de missão em Tatuí. E aí eu fui morar em Tatuí em 2003, e ali em Tatuí eu tive clareza do meu chamado, já amadurecido, né? Não mais aquela coisa de empolgação. E aí eu decidi assumir o sacerdócio. Na época, eu entendi que era melhor eu sair da comunidade de recado e entrar na diocese. Eu já estava há 4 anos, né, morando lá, então eu achei mais fácil eu me envolver com a diocese de Itapetininga, que é a sede, né, do que eu voltar para Fortaleza, porque aqui eu não tinha vínculo religioso nenhum. Meu vínculo religioso aqui era a comunidade de recado. Então eu ia ter que me apresentar para uma paróquia, conversar com um padre, fazer o caminho do zero. E ali não, eu já tinha reuniões com o bispo, por conta da comunidade de recado, eu já tinha reunião com os padres, né? Então eu conversei com o bispo, ele me aceitou. E aí foi muito interessante, porque na época ele falou assim, olha, rapaz, você já é formado, você é formado em administração, eu sei, você tem 7 anos de vida consagrada, então eu vou te acolher direto na teologia, você não precisa fazer filosofia. Então o bispo encurtou o meu caminho, graças a Deus. Hoje eu tenho 50 anos, né? Então assim, eu sou um padre que já descobriu a vocação numa idade avançada. Geralmente você é ordenado com 25. Eu fui ordenado com 35, né? Então fui ordenado 10 anos acima da média. Você se ordena padre dentro da comunidade de recado ou só depois que você saiu é que Não, você... eu saí da comunidade de recado e entrei no seminário diocesano. Fui morar no seminário da diocese e ali eu fiz a minha teologia. Fui ordenar, dentro da teologia eu fiz um estudo de logoterapia, que é um braço da psicologia que estuda o ser humano a partir do sentido da vida, Viktor Frankl, né, o expoente desse estudo. E ali, finalizando a teologia, eu fui ordenado padre. E já fui enviado para a cidade de São Miguel Arcanjo. Primeiro como vigário paroquial, né, ajudar o padre que lá estava, e depois eu assumi a paróquia, né, na condição de pároco. Eu moro em São Miguel Arcanjo há 15 anos e eu estou à frente da paróquia há quase 13 anos. É mesmo, que história linda. Isso bem resumido. Bem resumido, porque claro. Eu poderia falar aqui mais de 1 hora só sobre esse processo, de como foi assumir a vocação, mas a gente resumiu aqui no básico. Não, mas eu gostaria de ouvir como é, assim, porque eu também nunca perguntei isso diretamente, também nunca encontrei um ex-aluno que adotou o sacerdócio como sua vida, né? Como é esse processo, assim, o aprendizado, a experiência? Vocês têm uma hierarquia, a vivência da administração, em que momento você assume a gestão dentro da igreja? Como foi esse processo? Vamos lá. Então vamos lá. O sacerdócio não é uma profissão, é uma vocação. Vocação é chamado. Então, assim, em algum momento eu entendi que Deus me chamava a viver esta realidade. E para mim foi muito difícil aceitar. Muito difícil, porque assim, eu tinha o imaginário comum, né? O senso comum de que eu queria casar, ter filhos. Mesmo estando na comunidade de recado, existia essa possibilidade de eu casar, ter filhos e tal. Então, assim, para mim, assim, foi muita resistência. Foi muita resistência. Eu lembro que em uma formação, a gente na vida religiosa nós temos os formadores, né? Uma pessoa que nos acompanha, que reza conosco e tal. E em uma formação, o meu formador me perguntou, você se sente feliz quando você se imagina padre?
E na época eu disse não, eu morava aqui em Fortaleza ainda, eu disse não, eu sinto que eu estou fazendo a vontade de Deus, e não a minha. Assumir o sacerdócio para mim é obediência, não realização. Aí ele disse, tá, mas você acha que Deus lhe daria uma vocação que você não se sentisse feliz? Eu disse, olha, faz sentido a sua pergunta. E se a resposta é não, então vou desencanar. Vou deixar esse negócio de sacerdócio para o lado. E realmente, durante um tempo, eu abandonei a ideia. Eu disse, não, isso é coisa da minha cabeça, recém-convertido, né? Deixa eu viver o outro lado da experiência. Ter uma vida religiosa mais ativa, como eu estava tendo, porém aberta a um relacionamento, né? Foi quando eu fui transferido para Tatuí. E aí, em Tatuí, eu fui formador geral de uma das casas. Na época, a comunidade de recado tinha 2 casas em Tatuí. Uma casa moravam os artistas da comunidade e a gente recebia muitos artistas católicos. Então era uma casa assim mais espiritualizada e o desafio de lidar com o artista, o músico, né? Tem a questão do ego. Então assim, eu era o formador dessa casa. Eu ajudava na espiritualidade dessa casa. E ali já me envolvi com projeto social, também a gente criou projeto social, também me envolvi com a parte administrativa, tinha edições recado que eu cuidava das edições recados, enfim. E aí teve um dia que eu estava muito bem, obrigado, tranquilo na minha caminhada, e a coordenadora da casa do centro da cidade me ligou e disse assim, Marcinho, hoje vai ter uma missa na paróquia de acolhida do novo pároco. E a comunidade de recado precisa estar presente, só que eu não vou poder ir. Você não pode ir me representando? Professora Cláudia, a minha reação foi a seguinte, eu disse, ai meu Deus, aquelas missas demoradas, igreja lotada que você não senta, porque você tem que ceder o lugar para alguém que precisa sentar e você não. Sério? Ela disse sério. E eu disse, o que é que eu tenho que fazer nessa missa? Eu disse, você tem que no final cumprimentar o padre, dizer que é da comunidade de recado, dizer que está à disposição. Eu disse, tá bom, vamos lá. E fui, mas levei... Isso aqui em Fortaleza, lá em Tatuí, já lá em em Tatuí. Tatuí. Lá em Tatuí, em São Paulo. Levei uma rasteira de Deus. Porque assim, quando começou a missa, o padre ele entra desparamentado, ele é paramentado pelo bispo, e tem toda uma motivação vocacional ali, né? E aquele momento mexeu muito comigo. Eu disse, Jesus, sério, estava tudo tão tranquilo dentro de mim, de novo, né? Esse burburinho de vocação. Então eu saí de lá dessa missa extremamente mexido. E me propus, novamente, rezar com a temática, né? E colocar, porque é um discernimento, né? Assim, e a compreensão de um chamado, não é só uma decisão humana, né? E aí me propus rezar. Nesse processo, um dia eu estava na casa e recebi um telefonema da secretária do bispo, na época do bispo de Toulon, sul da França, dizendo que ele vinha com uma comitiva e ele queria conhecer a comunidade de recado. Ia passar 3 dias com a comunidade de recado em Tatuí. 40 pessoas, que a gente tinha que dar hospedagem e que a gente tinha em 3 dias apresentar o carisma da comunidade, porque ele queria levar a comunidade para o sul da Itália e queria conhecer. E aí foi aquela correria, pessoas para acolher, porque a gente não tinha como acolher 40 pessoas dentro da nossa estrutura, mas né, procurando alguém que falasse francês, não conseguimos ninguém que falasse francês. Né? Uma pessoa se colocou à disposição, mas disse assim, olha, eu não sou religiosa, então eu não faço nada dentro da igreja, só faço fora da igreja. Aí eu disse não, fiquei inseguro, né? Aí eu cheguei para o bispo, quando eles chegaram, fui acolher no aeroporto, disse, Dom Dominique, eu sou o Márcio, eu sou da comunidade de recado, eu estarei acompanhando vocês nesse período. Eu não falo francês, eu falo inglês, isso falando em inglês, né? É o que temos. É o que temos. Eu posso traduzir as coisas do inglês para o português. E eles, não, tudo bem, foi muito receptivo. E todo esse período de 3 dias eu fiquei do lado do bispo, traduzindo tudo, missa, palestra, aquilo que a comunidade de recado falava, eu passava para o inglês, enfim. Foi uma experiência muito forte, um sentimento assim de uma igreja de fato universal. Eu estava com pessoas da França, buscando o mesmo ideal, partilhando da mesma crença. Para mim foi uma experiência muito forte. E aí no final desses 3 dias, o bispo pediu para que eu os acompanhasse até a Canção Nova, porque ele queria parar em Aparecida, ele queria parar para almoçar, e ele ficou inseguro de ir no caminho sem ninguém que falasse o português. E eu fui.
E fomos de ônibus, enfim, passamos em Aparecida, almoçamos. Peguei eles na Canção Nova, na época, e quando eu cheguei na Canção Nova, né, o rapaz que me acolheu, eu disse assim, olha, eu preciso só de um quarto para dormir, amanhã de manhã eu volto. E ele me colocou no quarto do bispo e dos padres. Eram, acho que 4 beliches, e eu dormi nesse quarto, no outro dia bem quietinho, extremamente envergonhado, me levantei, tomei um banho silencioso, fui para o café da manhã já para pegar a minha estrada de volta. E aí aparece o bispo no restaurante a gente estava numa pousada. E o bispo conversando e puxando conversa, e perguntando, ele disse, posso rezar por você? Eu disse, pode. E ele rezou por mim, fez uma oração, né? Depois anotou um bilhetinho, me entregou, e eu peguei minha estrada. E aí na volta, horas da Canção Nova para Tatuí, são horas, né, de ônibus. E aí eu fui rezando com tudo que eu tinha vivido, com toda aquela experiência, e de repente eu comecei a me imaginar um padre diante daquilo que eu tinha vivido, e se eu fosse padre, e se eu estivesse fazendo isso, se eu estivesse fazendo aquilo, e eu fui tomado de uma alegria imensa. Aí eu lembrei daquela formação. E aí eu entendi, agora sim eu estou pronto para responder a Deus, porque agora o sacerdócio para mim não é só uma obediência cega a Deus, é algo que faz sentido e que gera alegria em mim. E aí foi quando eu decidi ser padre e teve toda a conversa com a comunidade de recado, para o desligamento, a conversa com o bispo, para ingressar na diocese. Então, assim, é bonito o processo vocacional, porque não é só uma decisão humana, né? E Deus vai dando, você coloca em oração e você vai percebendo os sinais. Não é uma coisa que você decide assim, hoje eu quero ser padre. Não, você coloca em oração e aí existem os sinais, as respostas que Deus vai dando, a forma como Ele vai conduzindo. Então, assim, eu fui ordenado padre com 35 anos, um padre já maduro, experienciado. Eu vivi muita coisa fora da igreja, eu tive uma vida secular comum. Eu era tipo um vereadorzão, falava com todo mundo, estava em todos os lugares, peguei onda, dei aula de lambada, enfim, namorei bastante, tive experiências de namoros assim bem profundas. Quando eu decidi ser padre, eu estava muito ciente do que eu estava abandonando e do que eu estava assumindo, né? Então, e aí veio a luta da administração, porque eu disse assim, agora que eu sou padre, eu não quero, no seminário, eu fui o econômico do seminário. Então, você lidar com conta, a pagar, recebimento, aquela coisa toda. Eu disse, olha, eu quero ser um padre que não se preocupe com isso, né? Eu quero ser padre para rezar missa, para atender confissão, mas a administração, ela faz parte da vida do pároco, né? O pároco, ele é o administrador da paróquia, e a administração faz parte da minha vida. Então, assim, eu fui ordenado padre, né? De princípio, eu fui estudar coisas que não tivessem relacionadas à administração. Eu fiz uma pós-graduação em espiritualidade cristã e depois eu fiz uma pós-graduação em orientação espiritual. O meu TCC foi como que a logoterapia, essa visão do ser humano que busca um sentido de vida, poderia ajudar o processo de orientação espiritual. Então, quando alguém vem conversar comigo sobre uma orientação espiritual, eu entendo que ali tem um ser humano que está buscando um sentido de vida. Então, eu uni as duas realidades, né? Mas aí depois, com todo o meu envolvimento, eu me tornei pároco, e aí a gente já entra no assunto da paróquia, já virou santuário, virou basílica, tem a questão da estátua. Então, nesse processo, eu entendi que eu precisava resgatar a administração. Aí eu fiz uma pós-graduação em administração religiosa, que envolve paróquias e institutos, né? E aí eu assumi essa veia. Então, assim, eu me entendo hoje como um padre empreendedor. E aí a gente entra no assunto da paróquia que eu quero ouvir. Agora, você falando, eu tive um aluno no mestrado, Padre Fernando, que também tem esse espírito empreendedor. Ele trabalha no seminário da Prainha e ele está fazendo uma grande revolução lá. E é muito bonito ver esse movimento empreendedor. E aí, falando agora, então, da sua paróquia e das redes sociais, que hoje modernizou a linguagem, né, religiosa.
Como é esse trabalho tão bonito que você faz lá em Vamos São lá. Miguel Arcanjo? E você é ativo nas redes sociais? Como é isso? Então, vamos lá. Como eu disse, então, eu fui para São Miguel Arcanjo como vigário paroquial. Na época, a cidade era uma paróquia só. Nós atendíamos 36, 38 comunidades, né? Éramos em 2 padres. Depois, o bispo decidiu dividir a cidade em 2 paróquias. É uma cidade pequena, 35 mil habitantes. O bispo decidiu dividir a cidade em 2 paróquias, e aí eu assumi a paróquia São Miguel Arcanjo, na qual eu era vigário paroquial. Uma paróquia ativa, viva, com muitas pastorais, né? Mas uma paróquia comum, de interior de cidade. E quando eu assumi a paróquia, eu fui tentar entender o que existia no coração daquelas pessoas, porque eu já era vigário. Então eu disse assim, olha, a gente vai continuar o que está acontecendo, né? Vamos continuar aqui, a gente tem uma paróquia bem atuante, então vamos continuar. Mas aí eu fui conversando com um, conversando com outro, buscando entender o que existia no coração do povo são miguelense. E eu descobri que existia assim, uma frustração no povo por a igreja matriz da paróquia São Miguel Arcanjo não ter sido um santuário. Porque quando ela foi construída, ano que vem nós fazemos 140 anos de paróquia. E esse é o 3º templo. Houve uma capelinha, nós não temos registros de imagem dessa capelinha. Depois, quando virou paróquia, foi construída uma igreja um pouco maior. E aí, depois foi construída a atual Basílica de São Miguel Arcanjo. E ela foi construída nos anos 50, com uma população de 3 mil habitantes, uma igreja enorme, numa cidade rural que não tinha nem asfalto, assim, muito pobre. Mas o padre da época foi muito ousado, ele vislumbrou isso e ele construiu. E quando foi inaugurada, nos anos 70, foram 20 anos de obra, o bispo, na época, disse que era um dos templos mais belos da região, com porte de santuário. Qual é a diferença, me desculpa a ignorância, entre a igreja, paróquia, igreja, santuário, basílica? Vamos lá, vou explicar. Diferencia? A paróquia é um território. Então, por exemplo, hoje a paróquia São Miguel Arcanjo, ela compõe 13 comunidades de igrejas, né? Então, assim, eu tenho 13 igrejas que eu cuido, que eu rezo missa, que eu atendo o povo. Dessas 13 igrejas, uma é a principal, que nós chamamos igreja matriz. Né? Então, essa igreja matriz, ela tem as principais celebrações, ela é o centro, né? De tudo irradia da igreja matriz. A paróquia é todo o território. Só que essa igreja matriz, em 2013, eu percebendo essa frustração, esse desejo, né, das pessoas, porque a igreja nunca tinha sido considerada um santuário, eu procurei o bispo na época, conversei com ele, expliquei os motivos. Na época também o governo estadual estava fazendo uma estrada em um parque ecológico. Nós temos em São Miguel Arcanjo a maior reserva de Mata Atlântica do estado de São Paulo. E o governo estadual abriu uma estrada ecológica que passa por dentro do parque e que nos leva até a BR-116. Então, assim, São Miguel Arcanjo está a 4h30 de Curitiba por essa estrada. Então, foi um investimento muito alto do governo estadual. E aí, eu fui procurar o bispo e disse, olha, tem tudo isso que está acontecendo, muitas pessoas vão passar por São Miguel Arcanjo, tal. Enfim, o bispo aceitou. E aí, em setembro de 2013, aquela igreja matriz da paróquia São Miguel Arcanjo tornou-se Santuário Diocesano de São Miguel Arcanjo. Santuário é uma igreja que ela recebe peregrinos e ela trabalha um pouco mais a devoção. O santuário é uma igreja mais devocional. Por quê? Porque o peregrino vai atrás daquele padroeiro, buscando, né, ali uma resposta, ou um pedido, uma graça, ou vai em agradecimento. Então existe essa dinâmica mais devocional em um santuário. E a gente recebia muitas pessoas curiosas e devotas, porque de repente descobria que existe uma cidade chamada São Miguel Arcanjo, uma paróquia São Miguel Arcanjo. Então muita gente ia lá, né? A gente criou o dia votivo de São Miguel, todo dia 29. A gente começou a trabalhar esses aspectos mais devocionais. Nós estamos em 2013. Não existia ainda esse boom que hoje existe sobre São Miguel Arcanjo, né?
Hoje a Quaresma de São Miguel Arcanjo é rezada por milhões de pessoas no Brasil, mas na época não, né? Não existia esse movimento ainda. Então nós viramos um santuário, e para minha surpresa, a primeira festa como santuário, o povo veio de vários lugares do estado, de outros estados. Foi a gente divulgar Santuário de São Miguel Arcanjo que a resposta foi imediata. E para o meu desespero, eu tinha 2 banheiros, um vaso sanitário masculino e um vaso sanitário feminino, era o que tinha na época. Então, assim, eu olhei para a estrutura e disse, olha, nós somos um santuário, as pessoas estão vindo, precisamos nos adaptar. Aí construímos banheiros grandes, depois eu construí um velário grande na praça, um lugar bonito, com espiritualidade, que geralmente o velário é uma churrasqueira improvisada. A gente fez um lugar muito bonito, assim, com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, um cruzeiro, que a pessoa possa entrar, não só acender uma vela, mas rezar mesmo ali, né? O Márcio empreendedor. O Márcio empreendedor, atuando, inquieto. Depois nós construímos o Espaço dos Devotos, que é um espaço que a gente quis ter para acolher o devoto. Ali a gente criou uma loja, um museu de arte sacra, uma sala de milagres, porque a gente começou a receber testemunhos. Então a gente fez esse espaço. Na praça também, a gente tem a praça, né, nossa, a praça é nossa, né? Então a gente fez ao lado da igreja esse espaço para o devoto de São Miguel, uma outra associação CNPJ próprio, do qual eu sou o presidente. Eu não, assim, o pároco da paróquia é o presidente, então atualmente eu sou o presidente. Foi meu segundo CNPJ, porque a paróquia tem um CNPJ e eu sou o administrador da paróquia. Depois, a coisa foi crescendo, nossas festas passaram a receber muitos visitantes. Em 2017, nós tivemos uma festa com, acho que na época, 145 municípios, sei lá, de 10 estados do Brasil. E isso ficou muito, né? E eu comecei a participar de encontros, então tem Encontro Nacional de Santuários, comecei a ir para entender o universo do santuário, fui tendo ideias, a gente sabe que esses encontros vão, né, trazendo ideias. Eu sou muito inquieto, eu estou andando de carro, estou pensando no que pode ser feito, né? E aí, em 2017, eu conheci um padre, na época ele era reitor de uma basílica, que era santuário também. E aí, numa conversa, eu disse, mas por que a sua igreja é basílica? O que quer dizer? Então, eu vou explicar. Eu disse, por que a sua igreja é basílica? Ele explicou, e eu falei assim, olha, mas isso que você tem, nós temos. Então, eu também posso ser uma basílica. Só que a basílica é um título dado pelo Vaticano. É um título dado pelo Vaticano, porque a basílica é uma igreja pontifícia. É uma extensão, é uma igreja papal, é uma extensão do Vaticano. Então, ela precisa obedecer a alguns critérios, uma beleza sacra, arquitetônica, né? Ela precisa ter uma história de fé relevante, ela precisa ter uma história civil enraizada. Não é assim, construir a igreja hoje, amanhã eu vou pedir o título de basílica, né? Ela precisa ter uma história, tudo provado por foto, por relatórios. Então, ele prometeu nos ajudar, caso o nosso bispo aceitasse. Então foi toda uma conversa com o bispo, para ele entender a importância, até que ele aceitou. E aí, em 2017, nós iniciamos, dezembro de 2017, nós fizemos a primeira reunião para montar o relatório de apresentação ao Vaticano. Criei uma comissão, um relatório que foi quase uma monografia, dessa grossura. Acredito. As perguntas todas em latim. Então, a gente tem que fazer um descritivo da igreja, tudo. A igreja... É como uma candidatura, né? Você se candidata a ser basílica. Você se candidata. E você tem que apresentar o porquê. E você tem que comprovar. Então, não basta dizer assim, o nosso altar é de pedra, de mármore. Não, eu tenho que mostrar uma foto daquele altar, eu tenho que dizer a medida daquele altar, eu tenho que dizer a pedra que foi utilizada. Aí eu tenho uma imagem do Sagrado Coração de Jesus. Não, eu preciso mostrar a foto daquela imagem, o tamanho daquela imagem, qual o material dela, quem foi o escultor. Então, assim, é um relatório muito minucioso. Resumindo, em abril de 2018, eu fui para o Vaticano, porque eu queria apresentar, não só mandar pelo correio, né? Então, eu fui com a comitiva, marcamos uma audiência na Congregação para o Culto Divino, fomos muito bem atendidos. E ali, no meio da audiência, o assessor que estava nos atendendo, hoje é o número 2 da congregação, na época ele era o número 3, hoje ele é o número 2. Ele disse assim,
Padre Márcio veio muito preparado. E o bom foi que tinha uma pessoa gravando, eu não sabia. Eu tenho tudo isso registrado, até mostrei para o bispo. Padre Márcio veio muito preparado, nunca recebi um projeto tão bem feito. Você quer o título de Basílica para quando? Eu quase infartei na hora, porque assim, eu imaginava que ele ia falar assim, olha, nós vamos analisar o seu projeto, espere, né? Não, ele disse, você quer o título para quando? Aí eu disse assim, estávamos em abril, eu disse, olha, nós queremos celebrar a festa de São Miguel Arcanjo esse ano como Basílica. Ele disse, então você fará. Espere só o papel oficial. Nosso título foi dado em maio e em junho chegou o papel, né? Então nós somos a única basílica no Brasil e na América Latina cujo padroeiro é São Miguel Arcanjo. E isso deu uma importância tão grande para nós, professora, que hoje, assim, a nossa última festa foram 16 estados do Brasil, né? Mais de 200 cidades registradas. Então, assim, hoje nós nos tornamos referência na devoção a São Miguel Arcanjo. E aí, em 2019, toda essa inquietação, o que é que a gente pode fazer para melhorar, né, a experiência daquele que vem? Poxa, você sai lá do seu estado, pega um avião, pega um carro, chega numa cidade por devoção, você quer participar da missa, é o ponto alto, mas você quer fazer uma experiência ali também, tirar fotos, enriquecer. O que é que a gente pode fazer para enriquecer? E aí nós decidimos construir uma estátua de São Miguel Arcanjo, que na época era um projeto simples, mas Deus foi abrindo as portas, ganhamos um terreno enorme, e hoje nós estamos na construção da maior estátua católica do mundo. Uma imagem de 70 metros de altura. O Cristo Redentor tem 38, para você ter ideia. É quase o dobro do Cristo Redentor. Estamos em fase de construção. Né? Se Deus quiser. Quem é o arquiteto? Marcos Moura é o escultor. Escultor. É daqui do Ceará. É Marcos Moura. mesmo? Ele mora hoje em Belo Horizonte, né? O pai dele é chamado Ceará, o apelido, né? E o pai dele mora hoje em São Miguel Arcanjo e conduz ali os trabalhos relacionados à escultura. Eu tenho uma empresa de engenharia, é uma obra muito grande. É uma obra de milhões. Né? A gente está falando de uma obra orçada aí na casa dos 18 milhões, só a fase da estátua. Marcos Moura, escultor aqui dessa grande obra aqui em São Miguel Arcanjo. Hoje nós estamos aqui revendo alguns detalhes para poder mostrar para o pessoal, para deixar aqui em exposição algumas partes do nosso trabalho, do nosso São Miguel Arcanjo. Aqui é a mão que vai estar segurando a espada, que seria aqui. Explicando aqui em detalhes para vocês, ó. Nós vamos já deixar montado para o pessoal ver, ó, essa parte aqui, que é da espada. A espada vai ter 20 metros, tá pronta ali. Aí nós vamos montar os braços com a asa para ter essa visão, para depois ela ser içada lá na estrutura. Na ponta da asa até no chão vai ter 22 metros. Aqui é como se fosse uma pessoa de 1,80 m. Então, para vocês verem aqui a proporção e o tamanho que vai ser esse monumento. Vocês podem vir aqui conferir, é um privilégio. O pessoal já vê estátuas prontas, assim como o Cristo Redentor do Rio de Janeiro, que já vê pronto, que muitos anos atrás, e ninguém sabe como é que é feito. Então aqui vocês vão ter a oportunidade de ver como que é uma escultura, a construção de uma escultura, uma mega escultura, né? Desde os primeiros detalhes, a preparação do canteiro, o pessoal que está fazendo a estrutura, que é o prédio, e a parte artística, que é bem artesanal, que é o material simples, que é ferro de construção, areia, cimento, é como se fosse fazer um prédio. Então esse é o nosso trabalho. O projeto como um todo, ele envolve um prédio de apoio que está pronto na sua fase de pré-acabamento, que ali eu vou ter banheiros, restaurante, eu vou ter uma capela menor para missas particulares, batismo, casamento, eu vou ter um auditório para eventos e ali eu vou trazer a sala de milagres. Então esse prédio 1. O prédio 2, que é o prédio que a gente está levantando, é o prédio da estátua, né? Que é, como eu disse, é um prédio de 20 e poucos andares, e a estátua soma seus 70 metros, contando da ponta da asa, né? Vai ter alguma área de dormitórios, não, hotel? Não. Aí hotelaria, é com a cidade, não. Aí é bom porque dá, inclusive, movimentação financeira para a cidade. Para a cidade. A gente vai ter uma área de estacionamento, uma área comercial,
Nós vamos ter ali um presbitério para eventos campais e missa campal, porque a nossa praça ela vai caber ali cerca de 15 mil pessoas, né? E nós vamos fazer uma igreja que é inspirada no Santuário de São Miguel Arcanjo da Itália, do Monte Gargano, que é o principal santuário de São Miguel Arcanjo do mundo. Aí, em 2022, eu fui lá no Monte Gargano e nós fizemos um termo de irmandade. Nos tornamos igrejas irmãs, uma cerimônia belíssima do reitor de lá, comigo, o bispo de lá, representantes dos 2 municípios, somos igrejas irmãs. Em italiano se chama um gemellaggio, né? É como se fosse, nos tornamos irmãos gêmeos, né? Então, estamos nessa obra, um projeto belíssimo, né? Uma curiosidade, padre, os recursos, 18 milhões, por exemplo, para a estátua, ele vem também de Roma, ou vocês também, na proposta, no projeto, já tem uma fonte de receita da própria igreja, tem doadores? Nem Roma, nem igreja. Nem Roma, Nós criamos uma outra associação, é o terceiro CNPJ que eu administro, que é a Associação Gruta do Arcanjo. Então, ali nós tivemos a graça de receber uma doação muito importante, que nos deu liberdade de iniciar o projeto. Nós temos uma campanha de devotos, temos outros doadores que entendem a importância do projeto, porque ali, Cláudia, é um projeto que ela vai transformar não só a cidade de São Miguel Arcanjo, mas a região. Nós estamos falando de milhões de visitantes ao ano. É uma riqueza para a cidade. Então, a gente já está ganhando, nós já ganhamos pousadas, agora vamos ganhar um hotel, os restaurantes aumentaram. Tudo. Então, assim, as cidades vizinhas já estão se organizando também, porque é um projeto, assim, que vai trazer uma movimentação muito grande para a região. Então, hoje, a nossa captação de recursos é exclusivamente privada. Eu não tenho nem recurso público, nem tenho recurso religioso no sentido de que Vaticano manda, a paróquia destina dinheiro, não. É tudo iniciativa privada, pessoas que entendem a importância do projeto, pessoas que são devotas, pessoas que contribuem com R$10 por mês, pessoas que contribuem com R$100 mil. Então, assim, tudo isso... A importância do dízimo, sim, né? O dízimo é para a paróquia. O dízimo não entra. O dízimo é para a paróquia, não entra. O dízimo é para manutenção da paróquia. A paróquia tem a sua vida própria, eu tenho funcionários na paróquia. Nossa. Tenho 12 funcionários na paróquia São Miguel Arcanjo, 5 funcionários na Associação dos Devotos e 3 funcionários na Gruta do Arcanjo. Então, cada um tem que cuidar de si. Autogerenciar, né? Tem que ter sustentabilidade isso. financeira em cada negócio. Fora isso, Cláudia, porque eu sei que a gente já extrapolou o tempo, eu Mas estou no meu tão 5º livro, já escrevi 5 livros. Foi sobre mesmo, São Miguel Arcanjo. Nós criamos um colégio católico na paróquia, vinculado. É um outro CNPJ, que é o 4º CNPJ, né? Mas ele é de identidade católica, o pároco é o presidente do colégio. Estamos no 2º ano do colégio. Criamos um centro de evangelização para retiros, implantamos os acampamentos, que são um retiro assim, que tem uma eficácia muito grande. Hoje temos acampamento para criança, para adolescente, para jovem, para adultos. Nesse espaço também foi doado para a paróquia um outro espaço de 35 mil metros quadrados, com igreja, com rincão para palestras, com banheiros, cozinhas, refeitórios, e o colégio funciona dentro desse espaço, né? Então, assim, hoje a minha agenda realmente ela que chega quase à exaustão, porque assim, eu cuido de 4 CNPJs e a vida da igreja. Então, assim, confissões, missas, atendimento de pastorais, retiros, encontros, a minha presença na vida da diocese. Então eu faço parte do colégio de consultores da diocese, então a gente tem as reuniões com o bispo, né? Então, assim, é uma vida bem agitada. O pessoal pensa que padre reza missa e atende confissão, né? A vida de padre é muito tranquila, né? Aí eu estou procurando essa tranquilidade. Professor, só dá aula, só né? dá aula, pois é. Então, assim... Mas a gente vê que realmente foi um chamado, e hoje a gente vê pelo brilho no olho com que você fala tudo isso, como você é feliz. Sim, fazendo, muito feliz. né? Eu amo muito o que eu faço e o que eu sou.
Que bênção. Não me vejo hoje sendo uma realidade diferente. Eu fiquei com uma curiosidade com aquele primeiro bispo da França, quando ele fez a oração em você e escreveu o bilhete. Você pode dizer o que ele colocou no bilhete? Posso. Ele colocou uma passagem bíblica, segunda carta de São Paulo aos Coríntios, quando São Paulo fala que Deus nos deu o ministério da reconciliação. Por que que esse bilhete foi importante para mim? Porque assim, quando eu me imaginei, lá naquele momento no ônibus, quando eu me imaginei padre, eu pensei assim, o que mais me atrai no sacerdócio é a missa, em primeiro lugar, e o sacramento da confissão. Eu adoro atender confissão, atender a pessoa, ajudar a pessoa a superar seus conflitos, né, ajudar a pessoa a buscar um sentido. Eu adoro, assim, algo que me realiza. E quando eu vi aquele papel, porque assim, se fosse um texto falando da Eucaristia, talvez eu achasse muito óbvio, né? É lógico, padre e missa, né? Mas foi um texto muito específico sobre algo que me encanta dentro do sacerdócio. Porque existem os outros sacramentos que a gente faz com amor, né? Faz porque a gente entende a importância, mas o que me encanta, assim, se eu pudesse falar, os dois pilares do sacerdócio para mim é Eucaristia e confissão. Então, foi esse bilhetinho que o bispo colocou. Depois eu reencontrei esse bispo várias vezes, mas eu fui lá na França, porque nós abrimos uma casa de missão, e eu fui fazer a negociação da abertura dessa casa de missão. Então, ele ofereceu um jantar na casa dele, e na casa dele ele tinha uma estola de São Curadares, que é o patrono dos sacerdotes. É uma relíquia, né? Porque é um santo. E ele me chamou na sala, ele pegou essa estola, e ele colocou sobre mim e pediu que São Curadares abençoasse, né, o meu chamado ao sacerdócio. Então eu tive momentos muito fortes com esse bispo. Hoje ele é um bispo emérito, ele já se aposentou, né? Mas foi muito importante. Ele foi muito importante no meu processo vocacional. Márcio, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista, mas eu ainda quero lhe fazer duas perguntas que eu sempre faço aos meus convidados. Como é a teoria na prática? A teoria na prática, ela é um desafio, porque a teoria, ela parece ser muito simples, muito lógica, e a prática, ela traz os desafios, as intempéries, mas a teoria, ela é extremamente importante para a prática. Né? Eu preciso entender aquilo que a teoria traz, né? Aquilo que a razão me coloca como respostas, porque iluminado por essa realidade, eu consigo, diante da realidade, que é única, não existe uma realidade que se repete. Eu posso ser, por exemplo, gerente financeiro de uma empresa X e depois ser gerente financeiro de uma empresa Y. Não é a mesma realidade. Os números, os processos podem ser muito semelhantes, mas aquilo é uma realidade única. Toda a realidade ela é única, ela não se repete, né? Então, assim, a teoria ela ilumina, mas você precisa trazer a teoria para a realidade que é única, que tem pontos positivos, que tem intempéries, e você precisa ler a realidade iluminado pela teoria, mas a teoria é extremamente importante para que a prática possa acontecer. Se complementam, né? Sim, com certeza. E aí, olhando para aquela sua câmera, que conselho você dá para quem ainda está na universidade? Olha, a universidade é um tempo extremamente importante de aprendizado. Não se limite à sala de aula. Não se limite ao conteúdo dado pelo professor. Busque mais, busque outras referências, enriqueça o seu estudo. Entenda que cada disciplina ela tem um porquê dentro daquele curso que você está, né, fazendo para se preparar para a sua profissão. Busque o a mais, não se contente com aquilo que é dado, né? E tenha essa inquietação dentro da sua profissão. Tenha a inquietação de querer ser o melhor. Não no sentido de competição, mas querer ser o melhor no sentido de você dar o seu melhor para aquilo que você exerce. Jesus pergunta para Pedro assim, Pedro, tu me amas mais do que estes? Jesus não estava gerando uma competição de amor ali. Jesus queria que Pedro amasse Jesus na sua totalidade.
E você precisa estar no seu curso, né, buscando a sua formação universitária, querendo ser o melhor. Não no sentido de competição, de querer destruir o outro, mas de você ser o melhor naquilo que você faz, de você fazer aquilo com todo o seu amor, com toda a sua paixão, com toda a sua entrega. Com certeza, você será um profissional de excelência. Amém. Padre Márcio, eu estou muito emocionada de ver a lindeza da sua história, a paz que você passa, o caminho que você levou para se encontrar e ver um jovem, né, que encontrou a combinação perfeita da vocação religiosa com a administração e hoje é um empreendedor. Então, que Deus abençoe grandemente sua vida pessoal, profissional. Amém. Que você abençoe, né, a vida de todos que estão trabalhando com você, que passam pela sua paróquia, pela sua vida. E obrigada por abençoar esse momento, esse projeto que se sente assim. Eu me sinto muito honrada e grata de lhe receber aqui. Obrigada. Eu agradeço o convite mais uma vez, foi uma alegria imensa, assim, resgatar essa parte da minha história, né? Poder conversar com você, com os alunos da faculdade, os que estão, aqueles que já passaram, né? Que Deus abençoe muito esse projeto. Amém. Sua família, Amém. Abençoe as pessoas que ajudam esse projeto a acontecer, Amém. essa faculdade. A gente não teve tempo de falar sobre as redes sociais, mas eu quero fazer um convite para você me seguir lá no Instagram, @Padre Márcio Almeida, para você entender um pouquinho de tudo isso que a gente conversou e poder também seguir essa experiência devocional a São Miguel Arcanjo, @Padre Márcio Almeida. Aliás, eu encontrei o Padre Márcio no Instagram. A Raquel indicou o padre para falar, conversar com a gente. E ela não lembrava seu sobrenome. E eu digo, mas peraí que a gente acha já. E aí, hoje com a a gente ajuda, encontra. Hoje a gente encontra, vai stalkeando aqui e acolá. Cheguei no Padre Márcio Almeida, então assim, e se você quiser falar um pouquinho ainda do que você faz nas redes, fique à vontade. Lá no Instagram a gente apresenta um pouco da vida da Basílica, de tudo isso que está acontecendo, né? A construção da estátua, a devoção a São Miguel Arcanjo, né? As atividades da paróquia, mas eu também, todas as semanas, eu posto vídeos falando um pouco do Evangelho, chamando as pessoas à reflexão. Então, tem um conteúdo bem interessante, curte lá, segue lá. O amor, Jesus diz, se alguém me ama, guardará a minha palavra. É condição para viver a experiência do amor com o Senhor, viver a sua palavra. Guardar a palavra no sentido de vivência, de experiência. Eu conheço essa palavra e eu me esforço por colocar em prática. E à medida que eu vou colocando em prática a palavra do Senhor, à medida que eu vou vivendo, guardando essa palavra, mais o meu amor por Jesus aumenta. E, consequentemente, mais Deus me ama. É o que Jesus diz. Se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará. Então, nós temos como consequência, né, o amor de Deus em nós. Ai, queria tanto que Deus me amasse. Ou às vezes a gente fala, eu queria tanto amar mais a Deus. Pois está aqui. Guarde a sua palavra, ou seja, viva, coloque em prática a sua palavra, os seus ensinamentos. Gente, é isso. Se vocês gostaram, como eu adorei, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal e aguarda que vem muita entrevista maravilhosa como essa por aí. Obrigada e até a próxima.